Glória a Deus, glória a Deus. Nós queremos receber aqui na nossa família, né, o João Batista, que é irmão do Marcos, está aqui. Daqui a pouco nós vamos orar por ele, interceder pela vida do João Batista. A Rosana também, o Pedro Henrique e a Rosinei estão hoje aqui conosco, nos visitando. Sejam bem-vindos, sintam-se à vontade aqui na casa do Senhor. Eu tenho certeza que Deus te trouxe aqui neste lugar. Você não veio aqui por acaso, né? Deus trouxe você aqui através do Espírito Santo de Deus, né? Ele tem algo a te falar nessa noite, né? Vamos receber com carinho, com aplausos, os nossos queridos visitantes. E está conosco também a pastora Beth, né? Pastora Beth com a Salete. Pastora Beth, nós tivemos aqui por várias semanas, orando por ela. Ela esteve internada, né, em estado grave. Os médicos não descobriam, né, qual era o problema que ela tinha. Ela ficou ali meio que desenganada ali, né, no hospital. Mas graças a Deus ela está aqui conosco. Fique de pé, pastora Beth, para que o pessoal possa saber, né, desse milagre de Deus. Os médicos não acharam, né, o motivo, mas ela saiu do hospital, né, e está aqui curada para a glória do Senhor. Amém? E nós cremos, amados, que se aquele que crê, ele pode ver a glória do Senhor na vida dele, né? Aquele que crê verá a glória de Deus. E eu quero chamar aqui o João Batista, porque o João Batista também, ele recebeu um diagnóstico, né? Ele assustou, foi ao médico, o médico disse que ele estava ali com um coágulo, não é isso? Um nódulo, né? Com um nódulo. E você tem problema de diabetes também, né, João? João, Deus é um Deus poderoso. Ele pode fazer na nossa vida muito mais do que nós, às vezes, imaginamos, né? Ele diz assim, que se nós crermos e tivermos fé, como um grão de mostarda, nós pediremos, né, e Deus fará coisas grandes. Vai mover montanhas a nosso favor, né? Deus, Ele tem poder para curar a sua vida, tá? Em nome de Jesus. Nós vamos orar. Queria que a igreja ficasse de pé. Nós vamos interceder por Ele nessa hora, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Vou chamar a pastora Laila aqui também, por favor. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui na Tua casa, Senhor, cheios, ó Deus, de fé, de confiança, na Tua graça e no Teu poder. E nessa hora nós te apresentamos o João Batista, que tem um homem, Senhor, o nome de um homem que é servo do Senhor, aquele que proclamou o Senhor Jesus, ali anunciou a vinda do Senhor, Pai. E nós nessa hora cremos que Ele não está aqui, Senhor, por um acaso. O Senhor o trouxe aqui, Senhor, para que Ele sinta e saiba, Senhor, em primeiro lugar, que Tu és Pai. Tu és um Pai de amor, que nos ama, Pai. E que quer que nós estejamos junto de Ti. E o Senhor, ó Deus, também é um Deus poderoso, que pode, Senhor, fazer aquilo que os médicos não podem fazer. E nessa hora, Pai, nós oramos, intercedemos pela vida do João Batista. Esse diagnóstico que ele recebeu, nós repreendemos agora em nome de Jesus. Declaramos que Tu tens poder, como fez ali na vida da pastora Beth, de tocar agora na vida desse homem, Pai. Tu és o mesmo de ontem, hoje e eternamente. O Teu poder é o mesmo, Senhor. Oh Deus, nós é que precisamos crer no Senhor. Por isso nessa hora, João Batista, creia no Senhor. Receba pela fé essa palavra que está saindo do altar. Porque a palavra de Deus não volta vazia, sem cumprir aquilo que lhe apraz. Por isso, Deus, toca agora nesse nódulo, Pai. Toca agora, Senhor Jesus, nesse problema, Senhor, da diabetes, com o Teu poder, e restaura a vida do Teu filho. Manifesta a Tua glória, para que ele saiba que Tu és um Deus todo-poderoso, que o Senhor não é um Deus morto, mas Tu és um Deus que vive para sempre. E basta uma só palavra do Senhor, para que nós sejamos curados, da cabeça aos pés. Receba em nome de Jesus, sobre a sua vida nessa hora, João, a cura do Senhor, o toque do Senhor na sua vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E toda a igreja diga amém e amém, graças a Deus, amém. Glória a Deus, João, creia em nome de Jesus, amém. Permaneça firme na fé, glória a Deus, aleluia. Graças a Deus. Abra sua Bíblia comigo no livro de Lucas, no capítulo 15. Deus tem algo precioso a te falar nessa noite, meu amado. Lucas, capítulo 15. Vamos ver o versículo 1 e 2, e depois nós vamos no 11.
Aleluia. Diz assim: todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e com eles come. Versículo 11 diz assim, que é a parábola do filho pródigo, ou a palavra do filho perdido, né? Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: pai, eu quero a minha parte da herança. Assim ele partiu a sua propriedade entre eles. Não por muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar dos porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens e as alfarrobeiras que os porcos comiam, mas ninguém dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui, morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para o pai. Estando ainda longe, seu pai o viu, cheio de compaixão. Correu para o seu filho, o abraçou e o beijou. O filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa, vistam-no, coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e nos alegrar, pois esse meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho, estando no campo, quando se aproximou da casa, ouviu a música, a dança. Então chamou os servos e perguntou: o que está acontecendo nesse lugar? E ele respondeu: seu irmão voltou, e seu pai matou um novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos, pai, eu tenho trabalhado como escravo ao teu serviço e nunca desobedeci as tuas ordens. Mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta agora a casa esse teu filho que te abandonou, que gastou os teus bens com prostitutas, matas novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo, e tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta do seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Pai, em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo fale aos nossos corações nessa noite. Nós estamos aqui, Senhor, como uma terra que está preparada, o nosso coração está como essa terra preparada e pronta para receber uma semente, e essa semente é a tua palavra. Eu estou aqui como semeador que vou lançar a semente, e você é a terra que vai receber essa palavra. Pai, fala aos nossos corações em nome de Jesus, e todos digam amém e amém, graças a Deus. Obrigado, Diego. Irmãos, até aqui, até hoje, esse culto, nós temos falado uma série de mensagens, e hoje eu termino essa série de mensagens, sobre quem é Deus, sobre os atributos de Deus. Nós temos falado muito sobre as qualidades do Senhor, porque só pode adorar a Deus quem conhece a Deus, né? Jesus disse para a mulher ali no poço, quando estava conversando com aquela mulher samaritana: como podem me adorar? Como podem adorar a Deus a quem não conhecem, né? Os samaritanos. Então nós temos até aqui
já falado alguns dias sobre os atributos de Deus, as suas qualidades, que o tornam incomparável, único, digno de toda honra e de toda glória. Diga assim: o meu Deus é incomparável. Não existe Deus como o nosso Deus, Ele é incomparável. E hoje eu quero terminar essa série de mensagens enfatizando um aspecto de Deus que é muito familiar a nós. Quem é Deus? Deus é Pai. Diga: Deus é Pai. Deus é Pai. Mas não é qualquer Pai. Diga assim: não é qualquer Pai. Porque é claro, amados, que quando nós ouvimos essa palavra Pai, nós associamos automaticamente com a figura do nosso Pai terreno. Mas Deus não é qualquer Pai. E nós vamos ver aqui nessa parábola, né, que Deus não é qualquer Pai. Por isso, Jesus nessa parábola, que parece ter o filho, né, o filho mais novo, que saiu ali e gastando os bens do seu pai, parece que o filho é o protagonista, mas na realidade, quem é o protagonista aqui é o pai. É a atitude do pai em relação ao filho. Então, talvez essa parábola deveria se chamar o grande amor do pai, né? E não o filho perdido ou o filho pródigo. Então, o protagonista aqui nessa parábola, né, nessa história que Jesus conta para os fariseus, os escribas, né, e também ali para os saduceus e os pecadores, para os publicanos e os pecadores, o protagonista aqui é o pai. Então, na realidade, Jesus, nessa parábola, ele está querendo revelar quem é o pai para aqueles fariseus e para aqueles escribas. Porque, irmãos, preste bem atenção, para nós hoje falar de Deus como Pai, agora, nessa época, depois de Cristo, né, parece uma coisa até banal, mas para o judeu, naquela época, jamais passaria pela cabeça de um judeu tratar o Criador, tratar Yahvé como Pai. Porque para o judeu, né, Deus é algo muito inatingível, né? É algo tão grande que ele não pode sequer se aproximar de nós como pecadores. Então, para o judeu é muito difícil entender essa expressão pai, tratar Deus, né, ou se relacionar Deus como pai. Isso talvez para o judeu soe como uma desonra a Deus. Então a gente vê 8 vezes, pelo menos no Velho Testamento, né, falando a palavra pai. Mas quando fala pai no Velho Testamento, está se referindo a Deus como um chefe, né? A Deus como um governante, um senhor. Mas no Novo Testamento, a palavra pai, ela aparece 272 vezes. Então, com sentido de intimidade, né? Então, quando Deus está falando aqui para aqueles escribas, que nós vemos aqui no versículo 1 do capítulo 15, né, a respeito dessa parábola, ele está querendo revelar a esses escribas, fariseus e aqueles pecadores a figura do Pai. Quem é o Pai? Então essa parábola, ela trata, o protagonista é o Pai e esse grande amor do Pai. Então, que tipo de Pai Deus é? É o que essa parábola revela. Então, de tudo que nós aprendemos até aqui sobre os atributos de Deus, né, que Deus ele é soberano, ele é infinito, que Deus tem todo o poder, que Deus é imutável, né, que Deus está presente em todos os lugares. Mas quando você ouve que Deus é Pai, isso muda tudo, não muda? Muda tudo. Soa como intimidade, soa como familiar, quando você ouve Pai. A palavra Pai. Por isso que quando os discípulos perguntaram para Jesus, Senhor, ensina-nos como orar. A primeira palavra que Jesus ensina a eles, que eles deveriam falar, era o quê? Pai. Pai. Para que eles percebessem, né, que o Deus que eles serviam é um Deus próximo. É um Deus íntimo. É um Deus que você pode se aproximar dele.
para buscá-lo, para estar se abrindo para Ele, colocando as suas dificuldades, as suas fraquezas. Então, Deus ensinou àqueles discípulos a palavra Pai. Então, essa parábola, Jesus está falando para dois grupos de pessoas, que está em Lucas, que nós lemos ali, Lucas 15, 1 e 2. Os publicanos e os pecadores, né, que eram pecadores, que não obedeciam à lei. E ele está falando também para fariseus e escribas, que eram religiosos, estudantes da palavra, da lei, do Pentateuco, né? Então é para esse grupo de pessoas que Jesus está falando essa parábola. E ele está querendo revelar para eles quem é Deus. Porque tanto para aqueles pecadores, né, que estavam ali ouvindo Jesus, e para os publicanos, eles tinham uma visão errada de Deus. Talvez por pensarem que Deus jamais se aproximaria deles, porque eles eram pecadores. Como também os fariseus e escribas que eram religiosos, tinham uma vida errada, né? Tinham uma vida que seguia ali a lei, mas eles não tinham misericórdia, não tinham amor no seu coração. Eles conheciam as regras, mas não conheciam o amor de Deus. Então vocês estão entendendo por que Deus está falando essa parábola? Porque aqueles ouvintes que estavam ali ouvindo, uns eram pecadores, né? Que achavam que Deus nunca se aproximaria deles. E os outros eram religiosos. Eram fariseus e escribas que obedeciam ali, procuravam, obedecer os 613 mandamentos, mas não conheciam o amor do Pai, o amor de Deus. Então a gente começa a entender melhor, né, o sentido dessa parábola. Então Jesus começa a parábola dizendo que certo homem tinha dois filhos. Por que ele não diz certo homem tinha 2 escravos? Porque ele queria enfatizar que tinha um pai ali naquela história. Então certo homem tinha 2 filhos, né? Então Jesus queria mostrar que tipo de pai que Deus é com essa parábola. Por isso que ele começa dizendo, certo homem tinha 2 filhos. Então o mais novo, ele chega para o pai e diz, pai, eu quero a minha parte da herança. E talvez você não saiba, meu amado, mas alguns comentaristas da Bíblia dizem o seguinte, que pedir a herança enquanto o pai está vivo é desonrar o pai, é desejar a morte do pai. Então é como se aquele filho estivesse dizendo assim, olha, pai, eu quero que você morra. Porque ele estava pedindo a herança a herança que ele tinha direito do pai vivo. Então isso era uma desonra, isso era desfazer da figura do pai. Então era como se ele estivesse chegando diante do pai dele, ali na casa dele, dizendo, pai, eu quero que você morra e me dê aqui a minha herança. Então olha o nível de desonra desse filho, né? Querendo ver a morte do seu pai para ter a herança, né? Porque é assim que denota uma pessoa que pede herança para o seu pai quando ainda está vivo. Então o filho, além disso, além de agir de forma incoerente, de forma inconsequente, irresponsável, como a própria palavra diz, gastando toda a sua herança, ele demonstrou total desprezo para com o pai, pedindo a herança do pai ainda vivo. Então, irmãos, olhando para essa cena, de acordo com as tradições daquela época, esse pai, ele poderia pegar o filho, levá-lo para a praça pública e apedrejá-lo por tê-lo desonrado. Isso mesmo, Deus poderia apedrejá-lo. Porque é assim que a lei dizia, quando um filho desonra o pai, ele tem que ser levado para a praça pública e apedrejá-lo. Ser apedrejado, né? Então, de acordo com a tradição da época, de acordo com a lei, o pai poderia ter pego esse filho, né, e apedrejado esse filho. Porque no Pentateuco diz que o filho que desonra o pai, ele deve ser apedrejado. Mas o que o pai fez, amados? Ele vendeu alguma das suas propriedades e entregou para o filho que desejava que ele tivesse morrido. Vendeu as propriedades que ele tinha,
algumas propriedades, né? E deu para o filho que havia desejado que ele tivesse morrido. Que pai é esse, amados? Diga assim, que pai é esse? Que vende parte dos seus bens e dá para um filho que desejou a sua própria morte. Você sabe qual é o nome dessa atitude do pai em relação ao filho? Graça, diga graça. Graça é favor imerecido. Graça é você favorecer quem merece ser punido. Graça é você favorecer a quem merece ser punido. Então esse pai, o que ele fez com o filho? Ele foi gracioso, ele concedeu graça. É o mesmo que o Senhor fez conosco. A Bíblia diz que todos nós estávamos debaixo do pecado. Merecíamos a morte, a condenação e o inferno. Mas mesmo assim, todos nós sendo inimigos de Deus, Deus, ele nos amou primeiro, ele concedeu graça a nós. E ele não só nos deu a salvação, mas ele nos deu juntamente com seu filho todas as bênçãos que nós temos direito. Isso é graça. Então nós fomos alcançados pela graça do Senhor, amados, né? Pelo amor do Pai que nós temos. Então hoje eu quero que os irmãos entendam, vejam Deus, que nós falamos de vários atributos de Deus, mas hoje nós queremos enxergá-lo como Pai, como nosso Pai. Em algumas passagens ele diz, Abba Pai, né? Paizinho querido, uma expressão mais carinhosa, uma expressão mais delicada. Mas nós precisamos enxergar a Deus como Pai. Em Romanos 5, versículo 8, diz assim, Romanos 5, 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, diga assim, Ele me amou primeiro. Ele me amou primeiro. Nós ainda éramos pecadores. Éramos desobedientes a Deus. Andávamos longe da aliança com o Senhor. E não fomos nós que buscamos, foi Ele que nos buscou. Ele nos amou primeiro. Não havia nada em nós que pudesse mover o seu amor por nós. E Deus nos amou primeiro. Por isso que a Bíblia diz, mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então Deus, amados, Ele não foi só misericordioso para conosco, porque misericórdia é não aplicar a punição merecida. Isso é misericórdia. Mas Deus foi além. Deus, Ele não aplicou a punição que merecemos e ainda nos abençoou com todas as suas promessas. Diga aleluia. Diga, esse é o meu Pai. Esse é o meu Pai. Ele não é só um Deus de misericórdia, mas Ele é um Deus de graça, que nos concede graça. Mesmo quando nós estamos todos errados, mesmo quando nós estamos desobedecendo, mesmo quando nós estamos buscando caminhos que não são caminhos que alegram o seu coração, Deus é um Deus que concede graça. Ele nos presenteou com Jesus. Então o texto continua, como todos já conhecem, mostrando que o filho gastou toda a herança do pai de forma irresponsável. Mas chega um momento que ele cai na real e volta para casa, né? A gente vê tudo que o filho passou, sabe? Gastou tudo de forma irresponsável, gastou o dinheiro, gastou a herança, aprontou, prostituiu, fez de tudo esse menino. Mas chegou um momento que ele caiu na real. Veio o arrependimento e ele voltou. E ele disse, Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou digno de ser chamado seu filho, e me aceita como um dos seus empregados. E no versículo 20 em diante, é o momento mais surpreendente dessa parábola. Talvez o título melhor, como eu disse aqui para essa parábola, seria o grande amor do pai e não o filho perdido. O grande amor do pai. A gente sempre olha para o filho perdido, mas na realidade, o protagonista aqui é o pai.
É o Pai que ama, né? É o Pai que concede graça. Então, você precisa se lembrar que Jesus ele estava aqui contando essa parábola para um grupo de pessoas que, embora eram religiosos, né, que eram os fariseus e os escribas, eles não sentiam necessidade de se arrepender porque se consideravam justos. Então todo fariseu e escriba, ele tinha um sentimento de justiça própria que era muito grande. Então pensar em se arrepender para eles era algo, né, que não era possível, porque eles tinham muito senso de justiça. Então imagine o que eles estavam aqui pensando quando Jesus disse que o pai de longe viu o filho cheio de compaixão, correu para o filho e abraçou e beijou aquele filho. O que esses ouvintes, o que esses fariseus e esses escribas, quando estavam ouvindo, o que eles pensaram nessa hora? Que loucura que é essa? Arrepender? Depois de fazer tudo isso errado, e agora o pai chega, beija, abraça, abençoa, faz festa? Então pense, meu amado, imagine o que esses homens que Jesus estava falando nessa parábola, estavam pensando naquela hora. A respeito do pai. Então, isso eu creio que foi como uma tijolada na cabeça desses fariseus e desses escribas, que não entendiam o que era misericórdia, né? Então, esses mestres da lei, eles não sabiam o que é amor de pai, o amor do pai, né? Um Deus que é um Deus Pai, um Deus que ama, né? Um Deus que, quando aquele que se arrepende vem a Ele, Ele o cobre de amor, de compaixão, de misericórdia. Então isso, eu creio que foi uma pedrada, uma tijolada na cabeça daqueles fariseus e daqueles escribas. Mas amados, como se não bastasse o pai, cheio de compaixão, ter abraçado o filho, beijado o filho, ele disse assim, olha, depressa, né, a partir do versículo 22, pode colocar aí. Ele disse assim, olha, depressa, tragam a melhor roupa, vistam nele, coloquem anel em seu dedo e calçado em seus pés, tragam um novilho e vamos fazer uma festa e nos alegrar, pois esse meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar o regresso do pai. Diga assim, que pai é esse? Que pai é esse? Você já imaginou, Marcos? Você tem o seu filho, e você tem o seu carro, e o seu carro está lá na garagem, tranquilo, e filho é curioso, né? Está ali, é de menor, mas não tem, é menor ainda, não tem carteira, e aí, lá na sua garagem, ele pega, liga o carro sem você ver, e ele, pum, amassa o seu carro. Aí você chega lá, olha para aquela situação, carro todo amarrotado, né? Todo amassado, o seguro está atrasado, você não pagou o seguro. Aí você olha para aquele menino e você diz assim, o que você fez, meu filho? E aí você chama a Maura, Maura, vem cá, olha o que esse menino fez. Aí você chama a Maura e fala assim, Maura, prepara um cabrito, prepara prepara a festa, vamos fazer uma festa para esse menino. Foi isso que esse pai fez. Foi isso que esse pai fez. Ele cobriu de compaixão, ele cobriu de amor, ele não olhou o erro, ele não olhou ali a situação do filho, mas ele agiu com misericórdia. Ó, o Dudu ficou até feliz ali agora, viu? Glória a Deus, né? Por isso, amados, que nós não podemos às vezes entender e compreender esse pai. Às vezes a nossa mente não consegue entender esse grande amor do Pai por nós. Porque não é como o nosso Pai aqui na terra. Não é. Está além da nossa compreensão. Por isso que Jesus está mostrando essa parábola para esses fariseus e para esses escribas, que Jesus é Pai. Ele está revelando para esses judeus um Deus que eles nunca conheceram. Um Deus íntimo. Um Deus que perdoa. Um Deus que mesmo quando nós erramos, nós estamos em caminhos errados, mas quando o nosso coração se arrepende, nós voltamos a Ele, Ele nos cobre de amor, de compaixão, de beijo, de abraço.
e diz: tu és o meu filho. Diga glória a Deus. Então, amados, aqui nós podemos entender aquilo que Lucas, ele diz. Então, além do pai, quando vê o filho vindo, né, ali na estrada, ele corre para o filho, abraça, beija, sabe? Além disso, ele diz assim: olha, vamos preparar uma festa para esse filho. Então aqui, nós podemos entender aquilo que Lucas diz em Atos 4:33. Olha o que ele diz ali: com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor, e em todos eles havia abundante graça. Isso é abundante graça. No meu sentimento, né, eu expressaria assim: uma exuberante graça do Pai. Uma rica graça, um excesso de graça, uma abundante graça do Pai. Porque uma coisa é você perdoar, beijar e abraçar. Outra coisa é você fazer uma festa. Então isso, amados, é a abundante graça do Pai a nós. E você pode olhar isso para a sua vida e para a minha vida também. É o que está acontecendo conosco. Porque você acha que você tem alguma coisa que possa ser agradável a Deus, mas não existe. Se você pega lá em Romanos capítulo 3, fala da nossa condição, que a nossa boca, né, era como uma privada. O nosso coração era um coração terrível. Mas Deus nos amou primeiro. Ele nos amou mesmo nós não merecendo. Mesmo não sendo merecedores. Ele nos amou. Ainda quando éramos pecadores, diz a palavra do Senhor. Então, a resposta do pai, desse pai ao seu filho, né? Essa resposta do pai ao filho que desejou a sua morte, né? Pegando a sua herança ainda em vida, amados, foi festa, roupa nova, sandália nos pés, anel nas mãos. E tudo isso tem um significado. Quando fala de roupa, está falando de distinção. Quando fala de sandália nos pés, está falando que o filho não é escravo, porque o escravo andava descalço, né? Mas o filho andava com sandálias. Quando fala de anel, está falando de autoridade. Então o pai estava colocando aquele filho numa posição de distinção, de autoridade. Novamente, sem que ele merecesse. Sem que ele merecesse. Você imagina esse filho, amados? Quando ele acordou no outro dia, depois da festa, ele olhou para tudo aquilo, ele não acreditava. Ele dizia: gente, tudo isso aqui é meu de volta. É tudo meu de volta. Né? Se você for pensar na história, criar aí na sua mente uma imaginação, né, dessa figura desse filho, você vai ver que ele vai se surpreender por ter tanto favor, tanta bênção para a vida dele, mesmo ele não sendo merecedor. Então, a resposta do pai a esse filho foi festa, roupa nova, sandália nos pés, anel. Ou seja, foi uma exuberante graça do pai. Eu quero que você, comece a pensar na sua vida com Deus, na sua relação com Deus, nessa dimensão. Nessa dimensão. A dimensão de um pai que nos ama dessa maneira. Sabe qual que é o problema desses dois filhos? Eles não amavam o pai acima de todas as coisas. Eles amavam mais as coisas do pai do que o pai. Eles amavam mais as coisas do pai do que o pai. Porque quando você vai ler o filho, quando no versículo 28 em diante, bota o 28, por favor. Diz assim, olha: o filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai insistiu com ele, mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos eu tenho trabalhado como escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens, mas nunca me destes nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas agora, quando volta o teu filho mais novo, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Então nem o filho mais novo e nem o filho mais velho
Eles amavam o pai de todo o seu coração. Eles amavam mais as coisas do pai do que o pai. Porque o filho mais velho também, ele demonstra aqui nesse texto, que ele estava amando mais as coisas do pai do que o próprio pai. Ele está dizendo assim, olha, eu sempre fiz tudo de bom aqui para você, eu sempre trabalhei, e você não me deu nenhum cabrito. E agora você mata um novilho gordo para o meu irmão, que aprontou. Então nenhum desses filhos amavam o pai verdadeiramente. Nenhum desses filhos tinha um amor, né, pelo pai, que é um amor acima de todas as coisas. Eles amavam mais as coisas do que o pai. Amavam mais as coisas do que o próprio pai. Então nós estamos vendo aqui, amados, uma manifestação do amor de Deus sobre as nossas vidas. E eu queria terminar essa mensagem perguntando para você, que muitas vezes nós achamos que estamos amando o Senhor. Muitas vezes nós temos atitudes e achamos que estamos amando a Deus, mas na realidade, nós estamos amando a nós mesmos. É porque nós queremos o nosso bem. É porque nós queremos que as coisas se ajeitem para nós. E nós não estamos amando o Pai, verdadeiramente. Deus tem nos chamado para uma intimidade com Ele. Deus tem nos chamado para um relacionamento com Ele, de filho e pai. De filho e pai. Como que você tem demonstrado o seu amor pelo Senhor? Qual o nível, né, de amor que você tem dado a Deus? Porque muitas vezes a gente fica olhando para essa passagem e diz, puxa vida, que filhos ingratos. Mas muitas vezes nós estamos agindo como eles, desonrando o nosso pai. Desonrando o nosso pai. E está nos chamando nessa noite para dizer, olha, eu te amei primeiro. Eu te amei primeiro. A Bíblia diz lá no Salmo 73, 25. A quem tenho eu no céu? O salmista diz, além de ti. E na terra não há quem eu deseje, além do Senhor. Será que esse é o desejo do nosso coração? Será que essa é a nossa expressão de amor ao Senhor? Ao nosso Pai? Deus tem se revelado, amados. E principalmente aqui na Nova Aliança, né, no Novo Testamento, Deus se revelou 272 vezes como Pai para nós. Mas muitas vezes, nós estamos amando mais a nós mesmos do que a Deus. Eu queria que você pensasse nisso nessa noite, né? Deus está te dizendo, eu te amei primeiro. Se você ama a Deus, amados, foi porque Ele te amou primeiro. Foi porque Ele te amou primeiro. O que vai fazer com que o seu coração se volte para Ele, você saber disso. Que Ele te amou primeiro. Ele te amou primeiro. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Eu não sei se te incomodaria eu te chamar aqui à frente, para que você pudesse estar restaurando esse relacionamento